Bom dia! Que alegria podermos estar juntos neste domingo para mais um estudo bíblico produzido e apresentado pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. Que nesta manhã de domingo nós possamos descobrir verdades na Palavra de Deus que nos inspirem a uma vida de dedicação e amor a Ele. Durante o último trimestre, nós estivemos estudando o texto do profeta Isaías. Hoje nós vamos chegar à conclusão desse estudo, mas com certeza as lições que estudamos vão continuar falando ao nosso coração. Logo no início do nosso estudo, nós vimos que Isaías é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento. Sabemos que os evangelhos tratam da vida do Senhor Jesus Cristo, que só veio ao mundo cerca de 600 anos depois de Isaías ter escrito o seu livro. Porém, Isaías fala tanto a respeito do Messias e a sua mensagem é tão viva e poderosa que parece que ele estava falando de alguém que ele conhecia de perto. Por outro lado, o profeta Isaías é o mais citado nos escritos do Novo Testamento. Ele é citado tanto nos evangelhos, como no livro de Atos, nas epístolas e até no livro de Apocalipse. São 419 citações de Isaías, mais até mesmo do que as do livro de Salmos. Na aula de hoje, nós vamos relembrar alguns tópicos importantes do texto desse profeta e examinar como os autores do Novo Testamento usaram esse texto para falar das mesmas realidades espirituais para o povo do seu tempo. Os textos de Isaías, com os quais nós vamos trabalhar hoje, estão todos citados em algum lugar do Novo Testamento. Então, nós vamos começar com um texto que fala a respeito do nascimento de Jesus. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Esse texto foi citado no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 23, para dar base à narrativa do nascimento virginal do Senhor Jesus. O nome Emanuel significa Deus está conosco e confirma o fato de que Jesus é Deus e confirma também que o seu nascimento aconteceu de modo sobrenatural. O nome Jesus tem a mesma raiz de vários nomes bíblicos, como Josué, Oséias e até mesmo o nome do profeta Isaías, que já vimos, o significado é Yahvé é salvação. Bom, a expectativa messiânica estava em pleno desenvolvimento no meio do povo israelita, enquanto Isaías estava escrevendo essas palavras. Os escritores dos evangelhos não deixaram de notar quantas vezes Isaías tratou do tema do Messias e aplicaram os seus escritos para provar que Jesus de Nazaré cumpria todas as promessas de Deus a respeito do seu enviado. Em todos os 4 evangelhos, encontramos citações abundantes de Isaías e também de outros profetas a respeito do Messias. O ministério de cura de Jesus também foi narrado por Mateus, usando por base um texto de Isaías. Mateus 8, versos 16 e 17 diz assim: Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. E apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. O texto que Mateus cita é de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Isaías profetizou que o Messias viria
para exercer um ministério de curas e milagres, mostrando o seu poder, amor e graça para com os homens sofredores e atestando o seu poder para salvar. Um outro texto que Mateus usou foi o de Isaías 42, versos 1 a 4. Lá em Mateus, capítulo 12, de 17 a 21, nós lemos: Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Esse é um maravilhoso resumo do ministério do Messias, que Mateus usa para mostrar que em Jesus se cumprem as profecias sobre o ungido do Senhor. A oposição dos líderes religiosos não fez com que Jesus diminuísse o seu ânimo em relação ao plano que Deus havia traçado. O Evangelho de Jesus não se resume a fazer o bem e realizar discursos bonitos. O seu propósito é alcançar vidas com a salvação de Deus, tanto de judeus quanto de gentios. A passagem do livro de Isaías que mais é citada em textos do Novo Testamento, seja na íntegra ou em parte, é Isaías 6, versos 9 e 10. Ela aparece nos 4 evangelhos, mas no evangelho de Mateus, o evangelista registra as palavras dessa maneira: Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Em todas as citações, o contexto é a falta de atenção dos líderes religiosos e do povo em geral para com as palavras de Jesus, da mesma forma que o povo de Judá desprezava as palavras de Deus enviadas por meio dos profetas. Quem procura ouvir com atenção tem a possibilidade de se beneficiar dos ensinos dele, mas muita gente despreza os seus ensinos simplesmente porque não quer, não deseja mesmo consertar a sua vida. Não são surdos físicos, mas surdos espirituais, porque a palavra alcança os seus ouvidos, mas não chega à sua mente e ao seu coração. Outro texto que Mateus cita é o de Isaías, capítulo 29, verso 13, que ele registra no capítulo 15, versos 7 a 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Jesus estava censurando os mestres da lei por deixarem de lado a palavra de Deus e ensinarem as suas próprias regras e preceitos. Por outro lado, censurava também o povo, que dava ouvidos a esses ensinos e praticava uma religião somente de aparência. A hipocrisia e as falsas manifestações de cunho religioso foram duramente combatidas pelo profeta Isaías. Não por acaso, também foram temas constantes nos ensinos de Jesus. Uma religião de aparência pode ser pior ainda do que a incredulidade, porque o incrédulo tem mais chances de refletir sobre os seus caminhos e se arrepender,
enquanto que o hipócrita acha que está agindo certo. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 17, nós lemos: também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. A passagem citada é Isaías capítulo 56, verso 7. O contexto é o da purificação do templo por Jesus, quando ele expulsou os mercadores que faziam comércio ali. Além da falta de respeito, a gritaria, confusão, havia a ganância daqueles que faziam o câmbio desonesto e cobravam preços exorbitantes pelas mercadorias. Aquele lugar que foi idealizado por Davi, construído por Salomão e reconstruído após o exílio babilônico, tinha o propósito de reunir a nação para exaltar o nome de Deus e para buscá-lo em oração. Porém, nos tempos do ministério de Jesus, estava sendo tomado por pessoas inescrupulosas, enquanto os próprios sacerdotes se beneficiavam desse comércio espúrio. Isaías pregou a respeito do verdadeiro culto a Deus e, por isso, condenou essas práticas que já aconteciam lá no seu tempo. Chegando nas epístolas, nós vamos tomar algumas citações do apóstolo Paulo aos Romanos. A primeira delas está em Romanos 9, 27. Mas Isaías clama a respeito de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, de forma plena e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós teríamos nos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. A citação é de Isaías capítulo 10, versos 22 e 23, combinada com Isaías capítulo 1, verso 9. Paulo estava argumentando a favor da pregação do evangelho a todas as pessoas indistintamente. Os judeus se consideravam filhos de Deus somente por serem descendentes de Abraão. Mas Paulo estava ensinando que os filhos de Deus são aqueles que têm fé semelhante à de Abraão, sendo simbolicamente seus filhos. O reino de Deus inclui pessoas de todas as nações, conforme Isaías já tinha percebido muitos anos antes. João Batista, o precursor do Messias, afirmou que até das pedras Deus poderia levantar filhos a Abraão. Assim como Isaac nasceu por um milagre de Deus, muitas pessoas têm experimentado o novo nascimento como um verdadeiro milagre que Deus faz nas suas vidas. Em Romanos capítulo 10, Paulo faz uma série de citações de Isaías. No verso 11, ele cita Isaías 28, 16. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Ele argumenta que para ser salvo é necessário crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é o Senhor. A graça de Deus já providenciou tudo que nós precisamos para ser salvos, mas arrependimento e fé são os pré-requisitos humanos para a salvação. No verso 15, a citação é de Isaías 52, 7. Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Paulo estava se referindo aos pregadores das boas novas que fazem ouvir a sua voz, levando a salvação. A sua mensagem é: o seu Deus reina. O seu propósito é alcançar o maior número de pessoas possível com a salvação de Deus. E os seus pés são formosos porque a sua mensagem é o maior anúncio
da história. E quanto à salvação dos gentios e a rejeição de Jesus por parte dos israelitas, ele cita Isaías 65, versos 1 e 2. E Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Romanos capítulo 10, versos 20 e 21. Em lições anteriores, já vimos como Deus salvou pessoas fora da comunidade de Israel no Antigo Testamento. Com a pregação do Evangelho pela igreja no primeiro século, grande número de gentios foi alcançado pela graça de Deus. Com a implantação da Igreja do Senhor, um novo povo foi formado, reunindo no mesmo corpo judeus e gentios, os que estavam perto e os que estavam longe. Chegando na carta aos Hebreus, nós temos uma citação de Isaías também, logo no capítulo 2 e no verso 13, que diz assim: e outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis que aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. O autor da carta aos Hebreus utiliza essas citações como parte da sua argumentação sobre Jesus como o verdadeiro sumo sacerdote, não da descendência de Levi, mas da descendência ou da linha de Melquisedeque. Ele, como sacerdote, ofereceu o sacrifício do seu próprio corpo como oferta a Deus pelos nossos pecados. Uma outra citação de Isaías na carta aos Hebreus está no capítulo 12, versículo 12, que diz, repetindo as palavras de Isaías 35, 3, por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. O contexto é o da disciplina que o Senhor aplica aos filhos a quem Ele quer bem. Todo pai que ama os seus filhos cuida da sua disciplina. A disciplina de Deus é sempre feita em amor e visa corrigir e aperfeiçoar o cristão para toda a boa obra. Existem também ecos do profeta Isaías na carta de Tiago. Um deles se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 11, onde ele diz que o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Tiago faz uma analogia com pessoas que constroem as suas vidas confiando nas riquezas. Assim como a flor murcha, quando o sol forte se lança sobre ela, da mesma forma, os que só confiam nas riquezas, um dia vão definhar e acabar não levando nada desta vida. O verso 27 do capítulo 1 de Tiago também reflete um texto de Isaías, Isaías capítulo 1, verso 17. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. A justiça social foi um tema bastante explorado por Isaías. Ele sempre deixou claro que aquele que ama a Deus também deve mostrar amor para com os seus semelhantes, especialmente aqueles que carecem de alguma coisa. Tiago desenvolve esse tema de modo a afirmar até mesmo que a fé sem obras é morta. E no livro de Apocalipse, como nós já dissemos, a primeira visão que João teve foi a de Jesus glorificado. As palavras do Senhor para o seu servo, João, foram as seguintes: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 1,17. Essas mesmas palavras Isaías registrou em 44,6 e em 48,12.
Jesus anuncia dessa forma a sua eternidade e a sua divindade. Foi por meio dele que todas as coisas foram criadas, e ele é o Rei e o Redentor de Israel e de todas as pessoas que confiam nele. Já entendemos a importância dos escritos do profeta Isaías para o desenvolvimento da literatura do Novo Testamento. O editor da revista Compromisso foi bastante feliz quando ele disse o seguinte: o livro do profeta Isaías é uma leitura obrigatória para que tenhamos uma visão mais ampla da forma como se desencadeou o processo da revelação de Deus no Antigo Testamento. Mas não apenas isso. É por meio de mensagens como a da expectativa messiânica e o anúncio do reino vindouro que percebemos a relevância e o alcance dos textos da tradição do profeta Isaías para a nossa compreensão do texto bíblico de uma forma geral. Embora o Evangelho, como forma literária, tenha surgido apenas em meados do primeiro século da era cristã, a mensagem do Evangelho já estava sendo pregada há muito tempo no meio do povo israelita, por meio dos profetas do Senhor. Mesmo o alcance dos gentios já pode ser percebido nas páginas do Antigo Testamento, em episódios como o do profeta Jonas, chamado por Deus para pregar a sua palavra aos ninivitas. Enquanto encerramos esse estudo do livro de Isaías, nós vamos relembrar alguns de seus temas principais. Primeiro, os rituais religiosos, sem a contrapartida de uma vida de obediência e submissão, ofendem profundamente a Deus, em vez de agradá-lo. Segundo, a comunidade dos adoradores de Deus não é um grupo racial ou nacional, mas é composto de pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Terceiro, o orgulho humano é uma pedra de tropeço para quem deseja adorar o Senhor. Quarto, a idolatria é a mais nefasta manifestação de incredulidade no Deus Todo-Poderoso. Todos os ídolos criados pelos homens só os levam à ruína. 5. Mesmo quando o juízo de Deus reduz o seu povo a um remanescente, o seu propósito final é o alegre triunfo da sua graça. 6. Pessoas que ouvem a palavra de Deus e desprezam os seus ensinamentos tornam-se cegas e surdas para realidades espirituais e são incapazes de receber a salvação. 7. A única esperança da humanidade está na pessoa do Messias, cuja vida e mensagem são capazes de prover a vitória para todo o mal. 8. Deus está ativamente usando a criação e a história para a sua própria glória, apesar de toda a rebeldia dos homens. E por último, Deus é fiel e mostrou isso pelas suas ações no passado. Por isso devemos crer que Ele vai cumprir todas as suas promessas e vai trazer a vitória final para o seu povo. Que Deus nos abençoe e nos inspire a continuar estudando a sua palavra com alegria e disposição. Continue acompanhando os estudos bíblicos que o Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus disponibiliza, seja presencialmente ou por meio da internet. Tenhamos todos um ano novo cheio da graça do Senhor.